Olá, meus irmãos, eu quero continuar falando um pouco sobre o reverendo José Manuel da Conceição, hoje, traçando algumas linhas sobre as suas angústias espirituais. Nata do Presbitério do Rio de Janeiro, na sessão de 6 de agosto de 1875, nós encontramos o registro de Blackford e Carvalhosa a respeito do padre Conceição. Dizem eles, mas o padre José Manuel da Conceição lia a Bíblia. Seu espírito reto e esclarecido não podia conciliar os dogmas e as práticas da Igreja Romana com o ensino de Deus contido nas Escrituras. Ouçamos agora o próprio testemunho do Conceição. Por 18 anos, paroquiei nas igrejas de Água Choca, Piracicaba, Santa Bárbara, Taubaté, Sorocaba, Limeira, Ubatuba e Brotas. Este é o seu testemunho em termos de recordação. Talvez, de forma surpreendente para alguns, as angústias espirituais começaram pela Bíblia. A gente fala da Bíblia trazer paz, e traz também, sem dúvida, mas ela começa muitas vezes por gerar um conflito, uma insatisfação em nosso coração. Então, essas angústias começaram pelas Escrituras, ainda que, num primeiro momento, ele vai dizer: o pouco que podia ler da Bíblia nunca deixou de tocar-me. Do tesouro, das preciosidades adquiridas nessa leitura, tirava o material de que carecia para falar, para pensar e mesmo para obrar. Dá-se em Conceição um processo lento e gradativo de insatisfação com a pregação e prática de sua igreja. O caminho para o rompimento era inevitável. No entanto, a decisão de Conceição foi depois de um longo período de angústia, leitura e reflexão. Escreve ele. Havia anos que a leitura da Bíblia, da história da Reforma e de outros livros religiosos e literários tinham me sugerido ideias que não se harmonizavam com os dogmas que professava. Aliás, esta insatisfação dera-se bem cedo, ainda em sua adolescência. Ele diz que para a sua melancolia não encontrava remédio em sua religião. E continua ele narrando. Aos 18 anos comecei a ler a Bíblia. Apenas tinha lido os 3 primeiros capítulos de Gênesis, quando notei que a prática e doutrina da Igreja Romana faziam oposição direta e irreconciliável com a palavra de Deus. E ele cita Gênesis 2, 24 e Mateus 19, 5. No entanto, o seu destino era a sacristia e o celibato. A situação agrava-se. A leitura da Bíblia e minhas relações com os protestantes fizeram logo em mim um mau candidato e, mais tarde, péssimo padre romano. O contato com os protestantes deu-se por intermédio do pintor francês Carlos Leão Baillot, que, além de decorar a matriz de Sorocaba, ministrava aulas de desenho e pintura à Conceição. Ipanema, a mesma onde foram os suecos luteranos, era perto de Sorocaba. Na década de 1840, morava ali famílias alemãs e também um médico dinamarquês, João Henrique Teodório Langart, e esposa, mais ou menos evangélicos, é a descrição que se tem. Conforme proposta de Langart, ambos trocariam aulas. Este ensinaria alemão à Conceição e este aperfeiçoaria o português daquele. Docência e discência aceitas. Com o passar do tempo, vemos o jovem Conceição lendo na biblioteca de Langart que, além de obras de sua área específica, havia clássicos alemães, história da igreja e obras evangélicas. O conflito íntimo de Conceição era inevitável. Ele diz: vieram-me convicções irreconciliáveis com as obrigações e práticas que me cabiam como pároco. Esta prática de pregar as Escrituras
gerou-lhe o apelido no clero e até mesmo por parte do bispo de padre protestante. As suas pregações tornaram-se incômodas para a hierarquia romana. Resultado, ele era transferido constantemente, conforme ele mesmo relata, de cidade em cidade, não deixando realizar um trabalho mais duradouro e nenhum lugar. O não faziam aquecer lugar. Aqui poderemos ver parte de suas angústias espirituais. Diz ele, não tardei a achar-me em contradição com muitas doutrinas e práticas da Igreja Romana. E isto minhas prédicas não podiam deixar de revelar, tanto que me haviam procurado o epíteto de protestante, né? Então, ele conflito, pregava as escrituras, não resolvia suas questões internas e, ao mesmo tempo, era mais mal visto, né? Porque ele era um homem sério, honrado, os seus dilemas íntimos não tardariam em influenciar na sua praxis sacerdotal, não dá para ser diferente. Ele escreve, não sabiam como subtrair-me conscienciosamente a este emprego, que sempre procurei exercer para o bem dos meus semelhantes. Esforçava-me por conter minhas ideias e conciliar minhas convicções com as circunstâncias em que a providência de Deus me tinha colocado. Mas uma questão que salta à vista é esta: até quando ele conseguiria isso? Havia possibilidade real de conciliação entre a sua nova fé e a sua prática sacerdotal? Ele confessa que a sua luta era debalde. A alma tocada da verdade e do Espírito Santo só acha paz em reconciliar-se com Deus e conformar-se com a sua santa lei. A luta da alma era longa, renhida e penosa. Muitas vezes recolhia-me comigo mesmo, comparava a minha vida com o Evangelho, não achava paz na alma. A sua primeira visão de solução para a sua angústia era a confissão. Mas resolveria isso o seu problema? Qual seria a sua experiência? Como ele iria solucionar isso? Será que ele encontraria o caminho de Erasmo, que havia declarado de forma ambígua? Por certo, são numerosas e fortes os argumentos contra a instituição da confissão pelo próprio Senhor. Mas como negar a segurança em que se encontra aquele que confessou a um padre qualificado? Então, era uma saída ambígua de Erasmo de Roterdã. Olha, é difícil provar a instituição da confissão, mas ela traz muito alívio. Seguiria, então, ele o caminho de Lutero, que durante o seu noviciado e depois como monge agostiniano, demonstra de forma eloquente que a confissão auricular, os jejuns e as penitências, os quais ele praticava com frequente rigor, não lhes proporcionava a paz esperada? Deixemos que o próprio Conceição relate a sua experiência. Muitas vezes, recolhia-me comigo mesmo, comparava a minha vida com o Evangelho, não achava paz na alma. Lembrava-me da confissão, mas a confissão, pondo Deus a par dos santos e dos padres, deixava-me sem saber quem era o que me perdoava, nem se a remissão dos meus pecados dependia da absolvição do padre. Se a minha contrição se da penitência imposta, que umas vezes cumpria, outras não. Não era, pois, com tais incertezas e dúvidas que minha alma podia ser curada. E a moléstia era grave. Sensível aos seus paroquianos, Conceição percebe desespero semelhante. Olhava em redor de mim, ofereciam-se à minha contemplação milhares de almas da mesma situação em que eu me achava, nas mesmas cadeias do erro e do pecado,
e, sobretudo, este quadro, a lei de Deus condenando de morte a indiferença, a idolatria, o desprezo dos seus mandamentos. No último casamento que realizou como padre, não quis confessar os noivos, dizendo: eu e vocês precisamos nos confessar a Deus e não aos homens. Vejam a que ponto ele havia chegado de desespero, de angústia, querendo encontrar uma solução para o seu problema. Mas eu vou continuar a falar isso, se Deus permitir, no próximo vídeo, para não me alongar tanto, ainda mais sobre as suas angústias espirituais. Que Deus nos instrua e nos abençoe. Amém.